quero falar um pouquinho sobre discipulado. Eu sei que algumas pessoas são novas aqui, então eu quero falar primeiramente sobre 3 níveis de discipulado. Não é os 3 níveis de discipulado, 3 níveis de discipulado, ok? O primeiro nível de discipulado é o evangelismo. Nesse primeiro nível, nós evangelizamos a todos. Lançamos a palavra para a multidão. E a multidão tem algo que motiva ela: as suas necessidades. Ontem o nosso professor estava dizendo que a maior necessidade do ser humano não é a necessidade espiritual. É a física, emocional e habitacional, financeira. A última coisa é Deus. Salvo, como toda regra tem a sua exceção, a grande maioria de nós que está aqui nessa noite veio a Jesus porque tinha uma necessidade, porque tinha uma dificuldade. Eu não sei se foi com você, estou falando de mim. Então, como multidão, o que as atrai são os milagres, são as promessas de Deus, é aquilo que o Senhor Jesus pode fazer. E a esses nós lançamos a palavra, geramos um vínculo com essa pessoa, levamos ela para nossas casas, fazemos um discipulado superficial, apresentando o senhorio de Cristo, levamos ele ao entendimento de que a primeira coisa que ele precisa é de salvação. Ele precisa reconhecer o senhorio de Cristo na sua vida. Segundo nível de discipulado é o discipulado de consolidação, formação e treinamento. Nesse nível de discipulado, este já não é para a multidão, este é para aqueles que creem. A quantas pessoas nós semeamos a palavra? Mas muitas vezes 2, 3, se você semeia para 5, 2, 3, quiçá a sua semente renda a 100 por 1. Mas nem sempre é assim. Mas aqueles que vão se achegando ao senhorio de Cristo precisam ser cuidados. E nesse segundo nível de consolidação, de formação e de treinamento, as pessoas precisam ser levadas, primeiramente, a um nível de intimidade com Deus. É necessário ensiná-los a orar, a ler a palavra. Segundo nível, dentro deste nível de discipulado, existe uma segunda área que nós precisamos trabalhar. É o caráter, é o estilo de vida. E o terceiro item que a gente precisa trabalhar dentro desse segundo tópico é preparar esta pessoa para ela ser enviada, para ela reproduzir aquilo que tem recebido de Cristo. Então ao meu ver, são 3 níveis de discipulado. O terceiro nível é o discipulado ministerial, depois que a pessoa já foi enviada. Mas isso eu não vou falar, na Rema a gente trata sobre isso, vamos ganhar tempo. Agora, o que o discipulado deve proporcionar para nós? Primeira coisa, ele deve nos fortalecer a fé, ele deve levar as nossas vidas a um nível de relacionamento com Deus. Então, o primeiro item do nosso discipulado, ele precisa ser espiritual. Discipulado não é bate-papo apenas. O primeiro nível do discipulado, primeiro objetivo, ele precisa fortalecer a nossa fé. A segunda coisa, ele precisa ser relacional. Nós precisamos nos comunicar com as pessoas, nós precisamos alcançar o coração delas. O pastor Edemar diz assim, que se você não alcançar o coração da pessoa, você jamais vai conseguir ensinar alguma coisa para ela, porque ela não vai receber. É o nível do relacionamento. Ele precisa ser proposital, ou seja, ele precisa ter ensino, precisa ser fundamentado na palavra, precisa conduzir o discípulo a ele ter uma leitura sistemática da Bíblia. E a quarta coisa, ele precisa ter orientação, ou seja, ele precisa ser direcional. Esses 4 itens aqui o pastor Eugênio tem trazido para nós constantemente. O discipulado precisa ser espiritual, relacional, proposital e direcional. Agora, então por quê? O que nos leva a essas questões e indagações que a gente acabou de afirmar?
a ausência de um referencial de paternidade. E eu não sei, não posso afirmar que de fato esses 3 itens eles sejam assim. Mas em alguns casos a gente identifica isso. E me parece que Pedro identifica a mesma coisa nas igrejas a qual ele enviou a sua carta. Primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no capítulo 1, no verso 3, no verso 17, 21 e 23. No verso 3, ele diz o seguinte: hoje nós vamos ler Bíblia, discipulado, a gente lê Bíblia. Louvemos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso nosso coração está cheio de uma esperança viva. Nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. No verso 17 ele diz o seguinte: quando vocês oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês, aqui na terra, tenham respeito a Ele. Verso 21. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus, o Pai. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que vocês já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças de um coração puro. A ausência de um referencial, a ausência de uma direção paterna, trouxe para mim muitas dificuldades. Eu sou homem e tenho um filho homem. E eu me recordo que, no início, as coisas eram fáceis. Porque criança você arruma um jeito, põe ali, compra um videogame, ensina uma palavra. Mas chegou na idade dos 16 anos, eu coloquei as minhas mãos na cabeça e disse: Senhor, e o que é que eu faço agora? Algumas questões começaram a surgir. Alguns ensinamentos e algumas direções começaram a aparecer e eu tinha que dar. Mas como dar aquilo que a gente não tem? Como ensinar aquilo que não recebemos? Ainda bem que eu tenho um discipulador, né? Dificuldades constantes e problemas familiares, problemas financeiros. Essa é uma segunda coisa que nos leva a indagações. Problemas de saúde emocional, falta de fé, decepção com líderes. São situações que nos levam a questões como aquelas primeiras que eu apresentei. 1 Pedro capítulo 6 e verso 7 diz assim: alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Então as provações muitas vezes, elas nos levam ao desânimo. Elas nos levam a imaginar e pensar que Deus não está olhando para nós, que Ele se esqueceu de nós. Mas isso não é verdade. Num outro texto ali, ele diz assim: olha, se alegrem, porque o Senhor tem uma vitória especial para você. Suporte esse tempo de provação, nos animando. E a terceira coisa que nos leva muitas vezes a alguns questionamentos é uma visão distorcida do propósito de Deus para a nossa vida
e uma falta de um posicionamento espiritual. No capítulo 2 de 1 Pedro, no verso 9, mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora vocês são o seu povo. Antes vocês não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia.